dia, pessoal, tudo bom? Eu vim desde ontem à noite pensando em fazer esse vídeo para dizer o porquê da presença muito firme, muito intensa dos livros e da leitura em minha vida. É um depoimento sobre como a leitura, quando falo leitura, não obviamente não só me referindo a livros, e de como isso é muito presente e fecundo na minha vida. Pois bem, eu fui uma pessoa que tive uma formação escolar precária. Eu tive alguns professores brilhantes durante a minha educação fundamental, mas vocês sabem que às vezes ocorre de a escola por si só não dar conta da nossa formação intelectual, né? Eu demorei a aprender a ler. Eu só comecei a aprender a ler aos 9 anos. Eu estava na terceira série. E me lembro como aquele foi uma coisa mágica, sabe, gente? Parecia que a partir daquele momento em que eu comecei a ler, foi com a professora Livonete de Araújo Alves, na escola lá de Abreu Lima, na cidade onde eu nasci, aqui na região metropolitana do Recife. Nessa época, o mesmo prédio era duas escolas. Era assim, de dia, a escola se chamava Mário Domingues, e à noite era Escola General Abreu Lima. Pois bem, foi com a professora Livonete Araújo Alves, eu não esqueci o nome dela completo, que eu aprendi a ler. E eu lembro que foi uma ocasião que eu senti com poder, eu me senti como um super-herói, sabe? A partir daquele momento eu podia ler com autonomia, ler sozinho. Aquilo foi mágico para mim. Eu fui criado, eu fui de uma família pobre, né? Minha família é pobre. Uma casa sem livros. Eu já era adolescente quando a mãe comprou aquelas enciclopédias que umas pessoas passavam vendendo nas portas. Uma enciclopédia que eu quase não li. Não li, não tive interesse, né? O germe da leitura não estava em mim. Quando eu cheguei à quinta série, na escola polivalente também lá de Abreu Lima, eu tive uma professora de português chamada Sueli Garcia. Sueli Garcia foi uma figura inesquecível. Nós conversávamos muito, que eu era muito de sentar lá na frente, sabe? Perto do biru, perto da mesa do professor. E ela é uma pessoa adorável. Então, nessa quinta série, eu com 11 anos, ela passou 2 livros, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. O primeiro foi Ilha Perdida, da inesquecível coleção Vagalume, da editora Ática. A Ilha Perdida é Maria José de Pré. Depois nós lemos Os Barcos de Papel, José Mavial Monteiro. Eu lembro que depois eu reli esses livros. Mas também ali, gente, não foi ainda o impulso para a minha vida de leitor. Passaram-se os anos, aqueles estudos em que havia semestres completos que você não tinha professor, que eu não tinha professor, devido a várias greves de professores, devido à falta de professores também, o quadro de professores incompleto. Quando eu cheguei ao segundo grau, que hoje se chama ensino médio, eu tive contato com um professor no segundo ano, do segundo grau, chamado Ibrahim. Eu não lembro o segundo nome dele, sobrenome. Mas com o Ibrahim nós tivemos uma intensa atividade de literatura brasileira. Aí foi a primeira vez naquele ano que eu li mais de um livro desses chamados grandes clássicos, né, da nossa literatura. Ibrahim dividia a turma em grupos para a gente... Ele dizia os livros que a gente tinha que ler, a gente escolhia, cada grupo escolhia um livro que era para depois apresentar trabalho, apresentar a história do livro e tudo. E o primeiro livro foi O Cortiço. Nossa, gente, O Cortiço ainda hoje me emociona, sabe? Me emociona tanto. A história de Bertoleza. O Cortiço, inclusive, foi transformado em filme. Eu nunca vi o filme. Até hoje eu não vi o filme. Mas O Cortiço, do Aloysio Azevedo, para mim foi impressionante. Para mim, eu fecho os olhos às vezes e fico recompondo, sabe? As cenas que se passam ali. Ai, é muito forte. Nesse mesmo ano, nós lemos também... eu li também A Mãe e a Luva, que foi o meu primeiro contato com a literatura de Machado de Assis. Na casa dos meus padrinhos, gente, meu padrinho é Aleixo Miranda e Maria Lúcia, havia muitos livros, o pessoal de lá lia bastante.
E eu não atinava para ler, sabe? Diversas vezes eu arrumei a estante, porque desde muito novo a coisa da arrumação, eu entendia, eu via que arrumar certas coisas da casa me fazia bem, sabe? Era como se eu estivesse arrumando a minha própria vida, minha própria cabeça. Às vezes, quando eu fazia arrumações, e aquilo me fazia tão bem, até hoje é assim. Quero desestressar, quero botar a minha cabeça em ordem, eu pego, faço alguma arrumação na casa, sabe? Limpo, reordeno coisas que já estão ordenadas. Mas enfim, lá havia muitos livros, a estante era enorme. Mas eu não lia, eu folheava, via as capas, achava interessante, mas não lia. Mas não lia nada. Até que um dia eu disse, eu vou ler. Aí peguei um livro, um livro chamado O Turista Acidental, que também foi transformado em filme, que eu também até hoje não vi. O Turista Acidental, da Anne Tyler, que fez muito sucesso na época. Eu lembro que gente lá da casa dos meus pais me disseram assim, poxa, Serra, tu não lê nada, aí quando tu escolhe uma coisa para ler, escolhesse logo essa coisa chata. Enfim, passaram-se os anos, terminei o segundo grau, tive no último ano contato com a poesia de Augusto dos Anjos, mas não era ainda um leitor de fato. Li pouquíssima coisa, li depois disso aí A Volta ao Mundo de 80 Dias, de Júlio Werner, que eu me lembre. Eu li pouca coisa, pouca coisa. Isso eu tenho anotado no lugar das coisas que eu fiz uma lista dos livros que eu li antes de entrar na faculdade, para saber o que é que tinha acontecido na minha vida de leitor. Foi muito pouco, felizmente. Pois bem, quando eu cheguei à faculdade, e era terrível ter que conciliar a faculdade com o trabalho, principalmente se você entra num curso que exige, que demanda muita leitura, né, como foi o caso do curso de História. Eu fiz o curso de História na Universidade Federal de Pernambuco, e ainda mais fiz bacharelado, que é de pesquisa, que você tem que ler muito mesmo. Então foi ali. Eu tive contato com pessoas brilhantes, sabe? Pessoas que tinham uma bagagem, pessoas viajadas, pessoas que já tinham vivência no exterior, pessoas que estavam ali, já eram pessoas aposentadas, que estavam ali para adquirir conhecimento. Uma coisa interessante, você está na vida não só para ocupar o seu tempo, mas para adquirir conhecimento, aprender mais, né? Com aquele tesão que o saber, que o querer saber mais dá em várias pessoas. Aí eu vi nas conversas, gente, que eu era um buraco, sabe? Um buraco um poço sem fundo. Nas conversas que em alguns grupos da sala, é claro que tinha gente do meu nível também, nível baixo, que eu via, disse, poxa, essas pessoas estão no mesmo nível que eu, e outras estão no nível bem elevado. Eu não tinha base, sabe? Para conversar com aquelas pessoas, acompanhar as conversas. E não só essas pessoas me deram impulso, como o próprio curso em si, a própria dinâmica do curso e alguns professores brilhantes que me disseram, me fizeram ver que aquilo ali era muito importante e que não tinha razão de ser, tá? Num curso universitário, se eu não tivesse disposto a encarar a leitura, a encarar os livros, a encarar as publicações outras. Quando eu falo livro, eu só falo livro, mas as revistas, sabe, os artigos, a ida aos arquivos públicos para ler jornal, enfim, não tinha como escapar daquilo. A entrada na universidade, o curso que eu fiz, e eu tinha cogitado no meu primeiro vestibular fazer jornalismo, porque eu queria fazer jornalismo, mas depois eu vi que, na verdade, o que impulsionava em mim era a ideia do querer escrever, sabe? Eu entendia que para escrever não precisava ser jornalista, né? Então, se a ideia inicial, se eu vou fazer jornalismo, vou fazer história, quando eu tiver bem bagagem, eu vou para jornalismo, porque aí vai ser um jornalista com muito assunto. Mas depois aí eu me desinteressei. Continuei conciliando trabalho com a faculdade, e a faculdade foi ali na faculdade que começou essa minha trajetória, esse meu apego aos livros. Eu vou parar aqui que o assunto é grande, e essa vai ser a primeira parte, né? Vou parar aqui para o vídeo não ter mais que 10 minutos e vou contar no outro vídeo. Até mais.